Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, eu estou começando esse projeto do Bugueiros Anônimos, porque eu sou um desenvolvedor há 5 anos, estou indo para o meu sexto ano de programação. Já passei por desenvolvimento back-end, desenvolvimento front-end web, desenvolvimento, desenvolvimento front-end mobile, desenvolvimento full stack, voltei a ser desenvolvedor back-end, já dei aula, já fui monitor, já fui professor particular e toda essa caminhada eu quis voltar a ensinar depois de treinar alguns estagiários com essa iniciativa do YouTube de trazer conteúdo de como programar coisas do zero, passando a documentação, coisas que documentações não mostram no dia a dia. Eu quero mostrar para quem está começando ou para quem ainda não saiba fazer alguma coisa. E se um dia alguém trouxer alguma dúvida e eu não souber responder, eu vou buscar a resposta, vou trazer o conteúdo para você. Não tenham medo de perguntar, tá bom? O Bugueiros Anônimos tem essa iniciativa. Bom, eu escolho hoje trazer esse início do canal com um aplicativo bem simples, que é um gerador de jogos de loteria, onde vamos inserir dois números, um que vai ser o números por jogo, o outro vai ser quantidades de jogos a serem gerados. Ao clicar no botão, o aplicativo vai gerar números randômicos selecionados numa lista e vai mostrar em uma tela separada toda essa listagem de jogos para gente. Aqui está uma POC, como nós dizemos, que é uma prova de conceito de como será mais ou menos esse aplicativo. Obviamente, não seguirá essa estilização, não seguirá totalmente essas regras que estão aqui na demonstração para vocês. Eu só criei para que eu pudesse mostrar mais ou menos o funcionamento prévio para vocês. Então, por exemplo, aqui ele tem uma validação de campos. Se eu inserir alguma coisa que ele não aceite, por exemplo, jogos com menos de 6 números, 5, e um campo não preenchido, ele reclama. Ou então se eu colocar 101 jogos, 200 jogos, ele vai reclamar. Então, se eu coloco 6 e não coloco o número certo de jogos, ele também reclama. Ele sempre vai estar sendo validado. Eu vou, por exemplo, gerar um jogo, 10 jogos de 6 números. Gerando aqui, ele me traz uma lista com todos esses jogos de 6 números. Ao retornar à tela, você pode editar e gerar mais quantos jogos você quiser, de quantos números você desejar também. Tá bom, pessoal? Então, eu vou passar aqui a documentação com vocês para a gente poder ver como vamos construir esse aplicativo do zero. Bom, vamos lá. Inicialmente, pessoal, nós precisamos de uma pasta. Vamos seguir a documentação do próprio React Native, tá bom? Com esse comando, primeiro, entrem nesse site reactnative.dev docs environment setup. Venham aqui na parte de setup mesmo do site. Eles vão ensinar para vocês o que você precisa instalar, o Node, a versão, se você está usando um sistema operacional ou outro, ele vai te redirecionar certinho para onde você deve instalar cada coisa. Eu recomendo usar o Expo, tá? É um framework bem facilitador para a instalação do React Native e ajuda muito para quem tem Windows, quer simular no iPhone, por exemplo. Basta ler ali o QR Code, caso a pessoa tenha um iPhone. Ler o QR Code, consegue testar o aplicativo perfeitamente, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse código, vou abrir o meu terminal, vou colar e vou criar um aplicativo do zero. Quando a gente cola,
esse código aqui do MPX Create Expo App, ele vai verificar se tem alguma versão nova, vai ser padrão, e vai te fazer algumas perguntas, como, por exemplo, qual nome você quer criar, se você vai querer adicionar algum template. Eu, no meu caso, eu vou querer meu nome vai ser jogos-lotéricos. Aqui vai demorar um pouquinho, provavelmente eu vou cortar na edição. E acabando eu retorno. Bom, pessoal, acabou aqui, tá? E aí ele não perguntou mais nada, ele simplesmente foi instalando tudo que precisava, gerou o projeto. E ele dá algumas dicas de comandos. Por exemplo, cd jogos lotéricos. No caso, é o cd o nome do aplicativo que você criou. E aí depois ele recomenda, né, que você rode através de npm run e a plataforma que você quer rodar. Caso você não saiba, o React Native, que é a tecnologia que nós vamos usar aqui, ela é uma tecnologia híbrida, tanto que com um código, praticamente, você consegue desenvolver para 3 plataformas. Por que praticamente? O mesmo código vai servir para iOS e Android, e 90% dele vai servir para web. Em alguns casos, se você desenvolver para web, você vai ter que verificar a plataforma e aí fazer algum código específico que roda no navegador ao invés de rodar no sistema operacional do celular, tá bom? Bom, feito isso, feita a criação, nós vamos entrar dentro da pasta do aplicativo e eu vou instalar 2 bibliotecas. Eu gosto de utilizar o YARN, tá? Mas a gente pode utilizar, vocês podem utilizar npm à vontade, não tem problema. Eu só vou pegar aqui a colinha exata de qual lib eu estou utilizando, mas são 2 libs. E essas 2 libs são de estilização, para que a gente possa fazer alguma coisa mais bonitinha e sair um pouco do comum. A primeira vai ser o Style Components e a outra vai ser o React Native Paper. A React Native Paper ela é baseada no Material UI. Caso alguém já conheça ou venha da parte web, a UI é uma lib completa, cheia de componentes de botões, de utilização, inputs, coisas assim, tá bom? Cards em 3D, e aí cada uma dessas libs tem a sua documentação. Basta vocês procurarem React Native-Paper ou então React Material UI, que vocês vão encontrar todos os componentes lá prontos e como utilizar eles dentro do seu código, tá bom? Enquanto essas libs estão sendo instaladas, temos aqui o nosso projeto já montado, tá bom? Eu vou botar o projeto para rodar para vocês verem. Aqui tem uma pasta comum de apresentação do projeto, onde ele tem 2 telinhas trocadas por bottom tabs. São 2 botões aqui na parte de baixo lá onde você direcionar para a parte seguinte. Enquanto ele está aqui executando a instalação, eu vou mostrar para vocês mais a disposição do aplicativo React Native com o Expo. Ele é dividido em seguinte, ele já tem aqui uma paginazinha de not found, caso em algum momento o aplicativo direcione para alguma tela que não está ali registrar as rotas, ele vai para essa página de not found. Tem esse underline layout.txt. O layout.txt ele é o arquivo de rotas do nosso sistema. E dentro de cada pasta vai ter um outro aplicativo de rotas. Por quê? Se a gente parar para dar uma olhada no aplicativo de rotas raiz da pasta, ele está aqui mostrando para a gente uma pasta, né, como nome de uma tela, e
o nome da tela em si, que é o arquivo de notificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem uma pasta sendo nomeada como rota, que significa que dentro dessa pasta vai ter outras telas que navegam entre si. Por isso, dentro dessa pasta, existe um outro arquivo, underline layout, onde a gente vai declarar as páginas seguintes para dentro dessa página. Com isso, a gente tem a seguinte disposição: uma página index, e quando a gente entra para a página da pasta, é direto nesta página que a gente vai ser redirecionado. Se a gente quiser navegar, por exemplo, aqui na tabs, que tem o arquivo Explorer, na página, no arquivo de layout, ele tem aqui explicitamente declarado a index e explicitamente declarado a Explorer. Não necessariamente a gente precisa declarar a index, mas por que aqui está declarado? Porque assim que o aplicativo estiver rodando, vocês vão ver que tem um botão de Home e um botão de Explore. Como a gente não está só voltando para a página inicial, a gente simplesmente aperta e quer navegar para a tela, a gente precisa ter essa rota declarada. E essa rota é o nome do arquivo. Então é isso, pessoal. Eu vou pausar aqui a gravação. Já terminou. Bom, aqui, como eu disse, eu gosto de usar Yarn, então eu vou dar um Yarn Start. O projeto vai se iniciar. Eu não quero rodar na outra porta. Eu vou rodar de novo, porque eu estava com um projeto rodando aqui na minha máquina, por isso que ele pediu para a gente rodar em outra porta. Então eu parei o projeto e iniciei o nosso. Ele vai abrir esse QR Code que eu comentei. Se vocês estiverem, por exemplo, no meu cenário, meu computador está morrendo para poder rodar os projetos. Então, se vocês tiverem uma condição parecida com a minha, ou tiverem um Windows e quiserem rodar no iPhone, basta vir aqui escanear com o aplicativo do Expo esse QR Code, que o aplicativo vai rodar no dispositivo de vocês. Agora, se vocês quiserem ser um pouquinho mais teimosos como eu e rodar dentro do computador, basta vocês selecionarem para Android e, se vocês tiverem um Mac, e para iOS. Eu vou rodar no Android nesse momento. Eu também estou rodando o emulador dentro dessa máquina por causa da gravação do vídeo. Eu tenho que mostrar para vocês como o aplicativo está ficando. E a melhor forma é através do emulador. Tem alguns meios alternativos, vocês podem pesquisar, mas vocês podem plugar um celular no computador de vocês e rodar através de um emulador em Python, se eu não me engano, que é muito bom, inclusive. Bom, enquanto ele está aqui executando, eu vou começar a criação das nossas pastas, tá bom? Na verdade é uma pasta só que a gente precisa. Ela vai se chamar, entre parênteses, screens, tá bom? Essa pasta, ela vai conter alguns arquivos, como eu disse, eu vou me basear na tabs, só que a diferença é que a gente não vai navegar através de Tab Navigation, vai navegar através de Screen Navigation, né? Ou Stack Navigation. O que é Stack Navigation? O significado de stack é pilhas. Então, se você tem um aplicativo com muitas telas,
quer dizer que você vai empilhando uma tela em cima da outra. E quando você vai voltando, ele vai tirando de cima para baixo até que você volte na página onde você começou. No nosso caso, é um aplicativo de duas telas só. Então uma sobrepõe a outra e vai ter a função de voltar para inicial. Então, diferente do que a gente viu nesse arquivo de layout da Tab Screen, a gente vai declarar apenas uma telinha. A gente não vai declarar duas telas. Beleza? Então vamos lá. Como que vai ser isso? A gente vai ter o index.tsx e a gente vai ter um underline layout.tsx. Aqui, pessoal, vai acontecer o seguinte. Eu vou exportar como default a nossa router screen. Tá bom? Nessa router screen, a gente tem que retornar um componente JSX, que vai ser do tipo stack contendo um screen options com o header shown false. E vamos importar o stack exatamente do stack do expo router. Tá bom? Quando eu abro aqui, ele vai me sugerir a declaração de duas telas. Eu não vou colocar nada por enquanto. Vocês vão entender o porquê. Agora eu vou dar foco aqui no meu aplicativo. Como eu disse para vocês, quando a gente inicia, tem um aplicativo de demonstração, onde aqui nas tabs a gente tem a Home e o Explorer. Como eu tinha comentado também, a gente tem a declaração de duas screens exatamente por causa desses botões. E quando a gente clica, ele vai ter um navigation.navigate, que navega diretamente para a name da screen, que condiz com o arquivo criado aqui. Tá bom? Então, quando a gente vier aqui para o layout da raiz, eu vou remover essa tabs, porque eu não quero mais que seja levado para esse aplicativo aqui de demonstração. Eu também não quero que o meu aplicativo tenha modo claro ou escuro. Vou declarar meu aplicativo apenas como Dark Theme. Tá bom? E eu não vou salvar agora. Por quê? Se eu salvar aqui, eu ainda não criei o index da minha screen. Então, por mais que o arquivo seja criado, não tem nada lá dentro. Vai quebrar o aplicativo. Então eu vou começar a criar esse index aqui agora. Para criar esse index, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, coloca uma const screen e vai receber uma função. Isso aqui é chamado de function component, tá, pessoal? E aí a gente vai dar um export default screen. Agora eu posso salvar aqui, ó. Ele vai dar um load e ele carregou tabs como um cache, porque ele tem algum redirecionamento que vai trazer a gente para essa tabs. Eu ainda não vou apagar também essa pasta, porque senão ele vai tentar chegar aqui e vai quebrar. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um refresh para simular a reabertura do meu aplicativo
e a navegação para minha tela inicial. Outra coisa, eu criei aqui o nome errado. Não é screen, é screens. Então, ele não vai achar minha tela. O que eu vou fazer? Vou dar outro refresh, para que ele possa achar minha tela do jeito certo agora. Começamos bem. Começamos com um erro. Mas é normal, tá, pessoal? Porque eu aceitei a sugestão do Copilot. Não deveria ter feito isso. E aí, o que ele fez? Ele sugeriu algumas tags do React e não do React Native. Tá bom? Aqui eu vou declarar dessa forma. Para que ao abrir a nossa tela, ele simplesmente fala assim, ó, você está na home screen. Então, vamos dar um refresh novo. Bom, aqui pessoal, como eu tinha declarado que o aplicativo seria com tema escuro, ele está com fundo preto e ele está com escrito home screen aqui em cima, bem dificilzinho de ler, tá vendo? Mas, só para vocês visualizarem, eu vou colocar aqui uma estilização bem rápida de color. A gente coloca aqui FFF, que é um branco. Ele dá um refresh e vai aplicar aqui. Pronto, está criada a nossa tela. Agora vamos de fato começar a criar uma tela funcional para o nosso aplicativo. Nós vamos começar a criar a estilização, que vai ser o seguinte: nós vamos declarar aqui embaixo um const styles, que vai ser do tipo style sheet do React Native, create, e aí a gente vai declarar um objeto. Esse objeto a gente vai ter um container, que vai ser flex 1, para pegar toda a dimensão da nossa tela, tá bom? Um pad de 20, que significa o quê? É um espaçamento interno da nossa div, ali da nossa view, e um background color, que vai ser do color, da nossa constante colors, ponto black. Eu não tenho ainda o meu ponto black. Na verdade, seria o meu ponto dark. Ponto background. Língua, pad vertical de 60. Feito isso, salvou, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não coloquei. Então vamos colocar aqui um style com o meu objeto styles.container. Aqui já centralizou, já mudou
a carinha do nosso background. Ficou mais clarinho um pouquinho. E é isso. Agora, vamos criar o nosso título da nossa página. Aqui eu vou apagar esse title e vou fazer na mão. Vou fazer um text, um style igual a styles.title. O nosso título vai ser gerador numérico. E fechou o nosso text. Agora vamos criar a nossa estilização. Antes, vamos importar o text do React Native. Paper usa o nosso Native. Deixa eu dar uma verificada qual seria melhor. A do nosso Native mesmo, porque não tem nada especial entre um e outro. Então vamos do nativo, tá bom? Aqui vamos criar o nosso title. No nosso title, a gente vai colocar as dimensões do nosso texto. Então vai ser um font size 24, um font weight bold, um color na nossa variável colors, ponto, dark, ponto. Eu tenho text, ainda não sei que cor é essa, a gente vai ver, mas vamos lá. Aqui a gente vai colocar margem bottom de 20. Nós vamos colocar um text align de 100. E é isso. Aqui ele está reclamando que eu abri 2 vezes a chave. E não era isso para fazer. Eu tenho que colocar o objeto aqui dentro bonitinho. Porque se eu declarar sem esse objeto aqui fora, aí sim eu ia declarar um objeto dentro do meu style. E aí eu precisaria de 2 chaves. Tá bom? Bom, já está criado a nossa página, o nosso título. O que a gente precisa agora que a gente tinha visto? Tinha um input para inserir o número de a quantidade de números que teriam em cada jogo, sendo de 6 a 10, 6 a 15, e teria um outro input com a quantidade de jogos a serem geradas, que seria de um jogo a 100. E por último, um botão que vai validar, gerar os jogos e navegar para a próxima tela. Bom, vamos por partes. Primeiro, eu vou colocar aqui, deixa eu formatar esse código. Beleza. Eu vou chamar o meu text input do React Native Paper. Eu vou fechar ele, porque ele não tem children dentro dele. E vou declarar aqui um style que vai receber styles.input. Ainda não existe, então ele vai dar erro. Vamos colocar um placeholder de números por jogo, sendo 6 a 15. Vou colocar um placeholder text color com colors dark text para ser branco. Vou colocar um keyboard type vai ser number pad. O value vai ser uma variável, na verdade uma constante, chamada numbers. E um change text vai ser o set numbers. A gente ainda não tem um number, set numbers e nenhum input. Então vamos começar com as variáveis.
Aqui eu quero criar uma constante no numbers, set numbers, use state vazio e importa do React. Bom, isso aqui é um gerenciamento de estado. Eu não sei se quem está assistindo já conhece sobre isso, mas eu não vou entrar em muito detalhe sobre o que é. Mas basicamente, o gerenciamento de estado no React Native é o seguinte: a gente cria uma constante, porque ela é imutável, e sempre que você quiser alterar ela, você vai chamar o método de alteração. É isso. Então, é o que está acontecendo. No value ele mostra o valor da variável da constante, e no change ele chama o método de set numbers. É basicamente um princípio de orientação a objeto, onde você tem getter e setter. E agora, para ele parar de reclamar o erro, a gente vai colocar uma variável do tipo input. E vamos declarar como border bottom width de 1. A nossa borda vai ter uma cor branca, tá bom? Na verdade, ela vai ter uma cor um pouco acinzentada, então vai ser CCC, que é um branco com cinza ali. Vai ter um border radius, por mais que não vai ser muito mostrado, de 8. Por que não vai ser muito mostrado? Porque esse input ele é do tipo... Na verdade é porque a gente está tirando as bordas desse input, a gente só tem a borda de baixo dele. Então, se tivesse uma borda completa, faria mais sentido ter esse border radius. Então, vamos até remover esse border daqui e colocar o espaçamento interno de 10. E margem de 10 também. Background color com a cor do próprio fundo da tela, para ele se mesclar na tela. Ponto dark, ponto background. E a color desse input vai ser colors.dark. E eu ainda não criei a cor que eu quero, que vai ser tint. Na verdade ela já tem declarada, mas eu não sei se é a cor que eu quero. Aqui ele está como tint e eu quero que ela seja verde. Se a gente olhar o tint, ele vai ser branco. Eu não quero esse branco. Então a gente vai colocar aqui. O que eu quero ver? Um jogo lotérico, verde remete sucesso, dinheiro. Então vamos colocar aqui, ó, tint. E aí vai ser o cama constante. Porque se mais pra frente eu quiser implementar no light, eu implemento. Post, tint, color. Vou receber uma string 4CD 964. E aqui vai ser tint, color. Aqui. Atualizando a tela, já é para aparecer o nosso inputzinho aqui. Olha lá. E o color não apareceu ainda. Por que ele não apareceu? Vamos dar uma olhada.
esse erro é antigo, tá, pessoal? Podem ver que é daquele erro lá do objeto. Bom, ele continua não pegando. Provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Ó, style vai ser styles input. Color vai ser do tint green. Essa é a programação. Eu vou dar uma pausa, vou procurar o erro e quando solucionado eu venho e mostro para vocês. Bom, mas antes eu vou mostrar para vocês já a criação do outro input. Vou colocar aqui. Por que eu copiei e colei? O outro input é a mesma coisa, só que vai mudar o placeholder, que vai ser quantidade de jogos sendo de 1 a 100. Ele vai ter o placeholder do tipo com a cor do text. E o value não vai ser no numbers, vai ser no games. Então a gente duplica essa linha, onde tem o numbers, a gente coloca no games. Tá bom, pessoal? É isso. Ó, carregou já. Então aqui a gente vai ter quantidade de jogos, 5, e a gente vai ter a quantidade de números que vai ter. Se vocês pararem para olhar, vocês conseguem até ler, mas está muito clarinho, está muito escuro na verdade. Então, só para que vocês possam visualizar um pouquinho, eu vou trocar aqui esse background color por enquanto eu não vou mexer nesse color do input, tá bom? Então aqui eu vou colocar uma cor mais clara, eu vou colocar uma cor do icon, por exemplo, que vai ser um cinza. Então vamos lá, aqui vai ser o nosso icon. Ó, assim a gente já vê funcionando o nosso input, tá bom? Com isso, aqui eu vou colocar o tint green, para dar uma diferenciada. Ops, coloquei no errado. Perdão, pessoal. Não é ali. É aqui, ó. Tint. Nossa, ficou horrível para enxergar também. Deixa eu pôr no teste mesmo. E aí, eu quero que quando eu clique fora da tela, esse teclado suma. Então eu vou envolver todo o meu container da tela dentro de um Touchable Without Feedback. O que é o Touchable Without Feedback? Basicamente é um campo, uma área aplicável, onde a gente vai pressionar o dedo, né, vai dar o touch, e ele não vai fazer nada, a não ser nada visual na tela, tá bom? Por que eu estou falando de nada visual? Porque o botão padrão é o Touchable Opacity. E quando a gente faz um clique, ele tem uma sobreposição de cor, que é como se você estivesse acionando. Para vocês visualizarem,
eu vou já criar um button aqui, que não vai ser o Touchable Opacity. Ele vai se chamar button mesmo, só que ele é baseado no Touchable Opacity. A diferença é que ele é da biblioteca, então ele já tem uma estilização um pouco mais bonita. Aqui vai ser do tipo Content. Vai ter um impress vazio, vai ter um botão chamado gerar e finalizou. Só para vocês entenderem. Quando eu pressionar esse botão, ele vai ter uma sobreposiçãozinha de cor chamada Over. Tá? Quem já vem do HTML ou da web vai entender o que é. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ele está importado aqui. Ele está reclamando alguma coisa da minha biblioteca. Mas ele não deveria. Ele está dentro da minha view. Ele está com o nome de content. E era para estar ali. Bom, eu já vou fazer uma estilização aqui, só para adiantar o nosso lado também. E aí eu já arrumo isso também, tá bom? Aqui eu vou fazer um button, ponto button, que vai conter só um item top, um background color, um button, vai ter uma imagem top de 20, um background color, vai ser tint, vai ser acinzentado. Beleza, criei. Aqui o press, eu vou ver se eu removo, deixa eu ver se some aquele erro ali. Tá bom. Ele está reclamando do meu gesto render. E aqui ele também precisa de um press, tá bom? E aí, aqui vai ser um keyboard. Por que eu estou pulando alguns passos, pessoal? Eu não estou atropelando nada, tá? Eu só quero montar e funcionar para mostrar a explicação para vocês de tudo funcionando. Aqui eu vou colocar também o press novamente. Vou declarar uma função onde eu vou ter um console.log chamado hello world. Beleza. Feito isso, já sei porque isso é importante escrever no lugar errado. Isso que eu tô dando erro. Isso aqui é do HealthMate. Bom, então vai resolver os problemas. Bom, como eu tinha comentado, eu criei esse touchable e dar o feedback, porque quando a gente clicar aqui, ó, nada acontece. Então, se eu vir aqui e cliquei lá de fora, ele vai guardar o meu teclado. Diferente desse daqui, ó. Só que pela cor ser branca, eu não ajudei a gente. Ele não mostra uma ação de clique. Tá? Vou pôr aqui. Vamos gerar. Ah, tá vendo um coverzinho? É isso daí que eu tô comentando. Tá bom? Bom, pessoal, o vídeo já está em 57 minutos praticamente. Eu vou finalizar criando só as funções de verificação dos campos e vou encerrar esse vídeo como parte 1. Logo em seguida, eu vou fazer
parte 2, onde eu vou fazer o método que vai gerar os números e a mudança de tela, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente clicar no nosso botão aqui, eu vou chamar uma função com o nome de Generated Games, beleza? Vou passar a referência dessa função aqui apenas, Generated Games, que não existe ainda. Então eu vou criar aqui const Generated Games e vou adicionar apenas uma condição nela, que ela é para amanhã, né, do próximo vídeo. Então aqui vou simplesmente fazer o seguinte: se os números não forem válidos, números, eu vou dar um retorno, tá bom? Não são valid numbers, são validate valid inputs. Beleza. O que esse valid inputs deve me retornar? Já que eu vou retornar algo vazio, vou criar aqui uma função de valid inputs sem parâmetros. Vou colocar um const numbers, vai ser do tipo parsing numbers. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Aqui eu vou colocar um const games, que também vai ser um parse int do nosso new games, tá, pessoal? Porque ele é uma string, eu não declarei um tipo próprio para ele e eu não fiz nenhum tratamento dentro dos nossos inputs. Então, para validar se eles são válidos, eu vou jogar uma constante para cada um desses inputs, passeando esse valor. Por que você não está fazendo um tratamento de erro para caso o passe dê errado? Porque eu garanti que o valor a ser inserido vai ser um número através do keyboard, tá bom? Ele já abre um teclado próprio de um número. Então não tem como a pessoa inserir uma letra, por exemplo. Então eu não preciso desse tratamento. Eu vou criar agora um const não vou criar um const agora. Agora eu vou verificar a existência desses numbers e games. O que seria a existência? Eu vou verificar se eles realmente são os valores numéricos. Por quê? Aqui ele pode ser nulo. E a gente tem no JavaScript um tipo chamado none, que é not a number. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas são as pérolas do JavaScript que a gente possui. Então eu vou simplesmente verificar se esses números são válidos como números e se os meus games também são válidos. Foi mal, pessoal, minha Siri ativou aqui. Se os meus games também são válidos. Com isso, caso eles não sejam um número, eu vou emitir um alert na tela do meu celular, fazendo uma mensagem de erro. Então vamos importar esse alert do próprio ReactNative. Quem quiser pode fazer um modal customizado, tá, pessoal? Eu não vou fazer nesse momento porque o meu motivo é só ensinar uma lógica de programação no primeiro vídeo do canal, mas mais pra frente, com certeza, terá algo mais completo. Aqui eu vou colocar, por favor, insira um valor válido para os campos. É isso. E aí eu vou retornar um booleano, nesse caso, um false. Por quê? Se ele retornar um false, ele vai dar erro aqui, vai retornar, vai encerrar e nada vai acontecer, a não ser o alerta. Feito isso, eu não posso verificar somente isso.
eu tenho que verificar exatamente isso que ele está me recomendando aqui, já que o nosso número de jogos são limitados entre 6 e 15. Então eu vou fazer um if numbers menor do que 6 ou numbers maior do que 15. Eu vou emitir um outro alert, e vou já ver essa mensagem que ele está me sugerindo. O campo números por jogo deve ser entre 6 e 15. Ou então, vou melhorar um pouquinho. A quantidade de números por jogo deve ser entre 6 e 15. Agora, falta uma última verificação, que é exatamente essa daqui também, que é se o nosso número é válido entre 1 e 100. Então não pode ser 0, não pode ser menos 1 e não pode ser 101 para cima. Então vamos aceitar aqui a sugestão e ver a mensagem que ele está me dando. A quantidade de jogos deve ser entre 1 e 100. Perfeito. Se ele não atender ao que a gente quer, vai retornar falso para esse alert aqui. Caso ele não entre em nenhuma das exceções, ele retorna verdadeiro, ou seja, é válido. E aí vamos testar. Vamos fazer o seguinte, eu vou gerar sem nada. Por favor, insira um valor válido para os campos. Beleza. Valor válido, porque são todos nulos. Se eu preencher um, ainda cai, porque isso daqui não é numérico. Se eu preencho esse e desmarco esse, perfeito, e ainda cai na primeira exceção. Agora, se eu ponho aqui 5 e 1, ele vai me dar uma mensagem falando que a quantidade tem que ser entre 6 e 15. Ótimo. Agora, se eu ponho 16, a mesma coisa. Perfeito, então eu quero 7 jogos. Eu quero 7 números no meu jogo. Aqui eu quero 0. Tem que ser de 1 a 100. Maravilhoso. E agora eu quero 1. Não aconteceu nada. Por quê? Ele deveria estar gerando, só que a gente ainda não escreveu essa parte da função. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser pode se aventurar, customizar esses inputs, fazer a próxima tela e por aí vai.